Graça e paz, queridos amigos, queridos irmãos que acompanham o ministério Palavra da Cruz. A palavra de Deus é maravilhosa, é viva, é eficaz, ela trata das questões da atualidade, porque ela trata do cerne do problema humano, do problema social, do problema produzido, criado pela humanidade. Ela nos revela o Senhor Deus. A palavra de Deus é maravilhosa e nós estamos meditando na profecia de Amós e temos aprendido lições maravilhosas. Uma delas a respeito da soberania de Deus. A soberania de Deus é 100% abrangente. Não há 1 metro quadrado neste universo que não pertença a Deus e não esteja debaixo do seu domínio e do seu controle. Todas as nações que existiram, que existem e que existirão, elas estão sob o domínio e o controle de Deus. Mesmo que elas não o conheçam, não o adorem, mesmo que elas sejam pagãs e até idólatras, Deus gravou uma lei moral universal no coração humano e todos são moral e espiritualmente responsáveis diante de Deus pelo que são e pelo que fazem. E Amós começa a sua profecia falando do justo juízo de Deus sobre 7 nações vizinhas que eram inimigas de Israel, que eram inimigas de Judá, deixando claro que aos seus olhos elas eram moralmente responsáveis pelas barbaridades que haviam cometido. E Deus estava chamando e através desta profecia deixando claro que elas seriam julgadas e condenadas por Ele. Vamos ver a partir do versículo de número 3, no primeiro capítulo da profecia de Amós está escrito: Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Damasco, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo, pois trilharam Gileade com trilhos de ferro. Por isso, atearei fogo à casa de Azael, e ele destruirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei as portas de Damasco, eliminarei o morador do vale de Aven e o que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado cativo para Quir, diz o Senhor. Aqui está uma profecia contra uma nação, a Síria. E é interessante que todas as demais profecias contra as demais nações seguem uma estrutura similar. Em primeiro lugar, nós temos, Amós deixa claro, a fonte da mensagem. Aquela mensagem, aquele justo juízo que está sendo anunciado, era produto da mente, das elucubrações de Amós? Qual era a fonte de sua mensagem? Era ele mesmo? Eram os pensadores da época? E Amós deixa claro: assim diz o Senhor, o que eu lhes digo, a fonte é Deus, o Senhor, o grande eu sou. Então vem a acusação, há uma descrição da acusação divina sobre aquela nação e a justificativa da razão para não retirar o castigo. Então, vem a descrição do castigo, do que Deus fará, e termina também, e mais uma vez, com a ênfase de que aquela profecia era Deus, a fonte última de tudo quanto ele estava dizendo. Então vejamos aqui: assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Damasco, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo. Aqui nós temos uma expressão, é linguagem figurada, para dizer o quê? Pelas 3 transgressões, diz o Senhor, e pela 4ª. Significa assim: a Síria já pecou
uma, duas, três vezes, e a quarta vez já pecou o suficiente, já errou mais do que suficiente e continua errando, teimando no erro, se reincidindo dos mesmos pecados, e por causa destas transgressões, e pela quarta, para dizer, já pecaram o suficiente, mais do que suficiente, Deus já poderia, na primeira vez, que não precisa ser literal, Deus já poderia ter punido, Deus já poderia ter castigado, mas a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo, e em sua compaixão, Deus dá tempo às nações e às pessoas para que elas se arrependam, caiam em si e mudem, e não voltem a praticar os mesmos erros e os mesmos pecados. Mas veio a segunda, a terceira vez, que pode descrever uma série de vezes, não é? Em que a Síria pecou. Pela quarta seria assim, a gota d'água, transbordou, excesso, foram além, extrapolaram todos os limites. Por isso, Deus então diz, não retirarei o castigo. O castigo estava sendo administrado e ele não seria suspenso, retirado e removido. Quando a mãe põe, por exemplo, a criança de castigo, às vezes a criança diz, mãe, já posso sair do castigo? E a mãe diz, não, você vai continuar de castigo. O castigo não está suspenso, ele continuará. Deus avaliou o Império Sírio e Deus, diante das transgressões cometidas por aquela nação, ele decidiu punir e decidiu não remover o castigo. Por isso ele diz assim, por quê? Agora a apresentação da razão. Porque Deus estava punindo e Deus continuaria punindo. Pois, porque trilharam Gileade com trilhos de ferro. Trilhar é um instrumento de ferro com dentes que era usada para arar a terra, para fazer tirar as pedras. Aqueles trilhos eram terríveis e os sírios, eles trilharam Gileade com trilhos de ferro. Pode ser uma descrição figurada para as barbaridades, para as crueldades que eles praticaram. Gileade era uma região ocupada pela meia tribo de Manassés, Rubens, era o lugar onde vivia o povo de Deus, próximo da Síria, lá no norte. E eles atacaram, eles invadiram e na guerra foram extremamente cruéis. Há quem diga que havia esse costume bárbaro de colocar as pessoas, centenas de pessoas deitadas, e puxavam como animais aqueles trilhos, mutilando, matando, despedaçando. Se literal ou figurado, eles agiram assim. Por isso, então, agora Deus anuncia um juízo mais pesado e derradeiro. Atearei fogo à casa de Azael, um dos reis, não é, da Síria. E o fogo, ele destruirá os palácios de Ben-Hadad, outro rei sírio. Então ele diz, quebrarei as portas de Damasco. Damasco era a capital e ela tinha muralhas com portas extremamente pesadas que promoviam grande segurança. Mas o Senhor diz, quebrarei as portas de Damasco, eliminarei o morador do vale de Aven, uma cidade, e o que tem o cetro de Bet-Eden, mais outra cidade da Síria. Então, o derradeiro juízo de Deus, e o povo da Síria será levado cativo para Quir, diz o Senhor. E o povo da Síria será levado cativo para Quir, diz
o Senhor. Dá para perceber que Deus, nós sabemos, puniu Israel com derrota da guerra e desterro, e deportação e cativeiro. O mesmo se deu com o Reino do Sul. E agora Deus estava punindo, e agora Ele mandará um juízo pesado. Damasco será invadido, as cidades serão invadidas, serão destruídas pelo fogo. Deus usará uma outra nação para ser seu agente de punição. Deus é soberano, Ele usa quem quer, quando quer e como quer. Todas as nações são avaliadas moralmente e espiritualmente por Ele. E aquele império, o Império Sírio, foi avaliado por Deus. E por causa das suas atrocidades, Deus então não suspende o castigo, e Deus usará uma outra nação não mencionada, provavelmente o Império Assírio, para executar, para ser a vara na sua mão. Isso significa que Deus não se importava só com Israel. Deus se importa com todas as nações, e hoje não é diferente. Muitas das tragédias, muitos dos acontecimentos, das circunstâncias que se abatem sobre as nações, é Deus. Deus é o Senhor soberano sobre todas as nações, sobre a sua vida e sobre sua família. Portanto, pare para pensar se as coisas que têm lhe acontecido, se elas são um justo juízo de Deus sobre seus pecados, sobre a sua família, sobre a sua empresa. Por quê? Porque Deus julga. Alguém poderia dizer, será que esta pandemia, o Covid, pode ser a ira de Deus? Deus já puniu nações com pragas, com enfermidades, para que elas se arrependessem e para que elas arcassem com as consequências dos seus pecados. Eu não estou afirmando que Deus está fazendo exatamente assim, mas nada acontece sem a sua permissão e o seu querer. E Ele usa meios e modos, segundo a sua soberania, para nos levar ao arrependimento. Portanto, pense nisso com seriedade. Eu peço que Deus te abençoe, rica e abundantemente.